Cara, tô gravando esse vídeo aqui com um foco específico da gente falar da escalação pro jogo contra o Internacional. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, tricolor de coração, e nesse vídeo aqui, melhor dizendo, a gente vai ter esse foco. O Fluminense contra o Internacional, independente do time do Inter, tá? Como ele vai entrar em campo? Qual vai ser o foco do Fluminense? Qual a escalação? Marcelo titular? Quem vai ser titular? Como é que vai funcionar? Tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tá? Que isso dá bastante moral pra gente. E vamos tentar aí, eu vou colocar aqui as prováveis escalações, né? A gente tem pelo menos umas 4 ou 5 formas de ver esse time escalado contra o Inter na semifinal. E você vai avaliar aqui qual é a melhor delas. Só antes vou fazer um pedido. Dá uma passadinha lá na Fut Fanatics, que tá com bastante promoção de camisa. Meu cupom tá valendo ainda, inclusive, tá? Cupom Raiz Tricolor. Olha aqui, deixa eu ver se não tá muito bagunçado. Acho que não tá tão bagunçado, não. Mas, ó, essa coleção aqui praticamente inteira de camisas foi comprada lá na Fut Fanatics. Ó, lá a melhor loja de camisas do Brasil. Eu sempre falei isso, dá pra você comprar online, entrega aí na tua casa, camisas oficiais, originais, não é camisa da Tailândia, essa historinha aí não, tá? Camisa oficial, licenciada mesmo, vai grana pro teu clube, inclusive. Sempre falei, sempre tive um sonho de ser patrocinado pela Fut Fanatic, que gastei muito dinheiro já na Fut Fanatic. Usa lá o cupom Raiz Tricolor, te dá 10% de desconto. Se você pagar no Pix, te dá mais de 10% de desconto. Nenhuma loja por aí vai ficar te dando 19% de desconto assim fácil, não. Cara, vamos lá. Vou botar aí já na tela a primeira escalação, que é a escalação que a gente começou ontem, né? Na teoria. Na prática, a gente tinha o Lima aqui jogando do lado do Keno e tal, mas essa não vai começar, o Lima não vai ser titular, obviamente, contra o Internacional. A primeira escalação, eu diria que é a escalação mais com os medalhões, eu não sei exatamente como chamar, mas talvez seja a escalação que, no susto, muita gente vai falar. É a escalação meio que todos os jogadores se portaram durante um tempo como incontestáveis, que é essa daqui, que é a escalação que vinha jogando, a escalação que classificou contra o Olímpia, melhor dizendo, com apenas uma mudança. Acho que Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo são indiscutíveis, André é indiscutível, Arias é indiscutível, Germancano é indiscutível. Acho que é isso, né? E a primeira escalação é essa daqui, que são jogadores com mais estofo, né? Que é com Marcelo de lateral esquerdo, Ganso pelo meio de campo e mantendo o quarteto de ataque. Essa escalação tem um problema bem sério, que é recomposição. O Fluminense só teria o André como um jogador de recomposição pelo centro, e na esquerda teria o problema do Marcelo como lateral, tendo que ter a cobertura o tempo inteiro de um zagueiro e de um volante. E esse zagueiro seria o Felipe Melo, que também não é um jogador que está com a recomposição em dia. Essa escalação é daquelas que a gente, com a bola no pé, tem muita qualidade. A qualidade do Ganso ninguém nega. O que ele fez no jogo de ida contra o Olímpia é coisa de craque. O que o Marcelo fez ontem, depois que entrou, é coisa de craque. Mas, obviamente, essa escalação tem esse problema. É uma escalação extremamente ofensiva e que deixa o Fluminense, que tomou o contra-ataque do Cruzeiro, quando tinha o Marcelo em campo, não tinha o Ganso, e tomou o contra-ataque com o Vasco, também quando tinha o Marcelo em campo, e em outros jogos, quando tinha o Ganso, também ficou muito exposto. Então, assim, é um time que vai ficar mais lento. O John Kennedy não recompõe na mesma velocidade que o Germancano, então, obviamente, teríamos problemas com essa escalação. Essa é a escalação de número 1. A escalação de número 2 é feita apenas uma alteração. O Ganso vai estar voltando depois de quase 30 dias sem jogar, então se tira o Paulo Henrique Ganso, coloca o Alexander e é a escalação que começou contra o Vasco. Novamente, a gente vai ter o probleminha aqui ainda do contra-ataque, mas o Alexander cobre bem melhor as avançadas do Marcelo. Por mais que muita gente esteja falando que ontem foi a primeira vez que o Marcelo entrou como meia, talvez foi a primeira vez que o Marcelo entrou já tendo um lateral esquerdo. Porque você pega mapa de calor dos jogos do Marcelo, em vários momentos, no próprio jogo contra o Vasco, em que ele na teoria estava de lateral, ele tem um mapa de calor muito forte aqui na região pela ponta direita. Então é uma fluidez que o time tem. Agora, contra o Vasco, por mais que eu tenha falado dos contra-ataques, esses contra-ataques aconteceram principalmente com o Gabriel Peck e depois da saída do Alexander, a entrada do Daniel. O time ficou mais exposto.
mostra que talvez o problema não é só o Ganso, né? É a exposição do time. O Keno já tinha cansado, o John Arias já tinha saído machucado, e aí, obviamente, o time continua exposto. Essa é a escalação, como eu falei, que entrou em campo contra o Vasco, continua exposto, e a gente deixa o Marcelo na posição dele. Tem o problema de recomposição? Vai ter, não tem boa. Lá a gente tinha o Marlon, inclusive, e não o Felipe Melo, e no segundo tempo já tinha o André com o Martinelli pelo meio. O Felipe Melo vai ser titular na Libertadores. Essa é a escalação de número 2. Fecha um pouquinho mais, mas perde a qualidade na criação, né? Se o Marcelo não centralizar para criar, quem cria? O Alexander não é um construtor, o André também não é um construtor. Você tem o John Arias e o Keno, que também são jogadores mais de lado de campo. E aí? Quem cria nessa escalação? Essa escalação 2. Mantendo a mesma estrutura, a gente tem a escalação que... o mesmo modelo que entrou para jogar contra o Fortaleza. Saindo o Marcelo, saindo o Ganso e tendo um time bem mais dinâmico. Diogo Barbosa na lateral esquerda e o Alexander mantido por dentro. A escalação de número 3 tem um dinamismo, tem uma proteção boa, tem uma recomposição boa, mas falta aquele diferencial. A gente vai ter muitos jogadores que têm qualidade, mas são normais. E é aquela história, né? A gente tem alguns jogadores anormais no elenco. Você tira a qualidade de construção e ganha a qualidade de recomposição. Para o jogo no Maracanã, será que esse é o ideal? Essa daí é a escalação de número 3 com o Diogo Barbosa no lugar do Alexander. Eu já vou direto para a escalação de número 4, que é a possibilidade do... Assim, só colocando as possibilidades, tá? Do Diniz escolher o Ganso ao lado do André com o Diogo Barbosa, que é algo que a gente ainda não viu. Com essa escalação aí, pelo menos eu não tô lembrando agora de cabeça. Aliás, não, a gente viu sim. Essa aí é a escalação do jogo contra o Olímpia, né? Inclusive, essa é a escalação do jogo contra o Olímpia. Que é a que deu certo lá atrás. Óbvio, esse time aí vai ter problemas. Como eu falei, a recomposição do Ganso e do John Kennedy pelo meio. Inclusive, se você pegar o gol do Olímpia lá no Paraguai, é um gol em que justamente a gente tá saindo pro ataque e... o Ganso ou o John Kennedy, alguém perde a bola pelo meio de campo, o time até recompõe, o Cano tá dentro da área, né, lá bloqueando o chute, mas o Ganso e o John Kennedy não voltam a tempo. A gente sabe que vai ter esse problema. Enfim, escalação de número 5, essa aí já, né, tô perdendo a conta. Escalação de número 5 é essa daí. Há a possibilidade também da gente não jogar com 4 atacantes. Um jogador que eu acho que o Fernando Diniz pode pensar em sacar é o John Kennedy, que não fez boas atuações recentemente, né? Os últimos 3 jogos do John Kennedy acabaram não sendo jogos muito bons, né? Acabou muito fominha no jogo de ontem, enfim. E aí ele pode incluir nesse meio de campo tanto o Marcelo, incluindo o Marcelo para jogar junto com o Ganso ou com o André. Acho essa daqui pouquíssimo provável, então a minha escalação de número 6 é a possibilidade do Alexander. E aí ele sacar o John Kennedy para voltar a uma formação mais parecida, essa escalação de número 6, mais parecida com a formação que ele já utilizava antes, né, que ele vinha utilizando constantemente até o jogo contra o Olímpia, que é com 2 volantes, só que aqui era o Lima, né, por vezes foi o Martinelli, enfim. Ou a escalação de número 7, que é sacando o Ganso e colocando o Marcelo, né, para ser esse construtor camisa 10. Não foi muito bem a posição que o Marcelo entrou ontem. Não sei se é a posição também ideal, se vai funcionar contra um time como o Inter, né? Já que o Cruzeiro era um outro formato de equipe. Há ainda a última versão aqui da escalação que eu vou pensar aqui se é ou não, que é sacando o Diogo Barbosa e jogando com o Marcelo e Ganso. Marcelo como lateral e Ganso como meio-campista. E aí? Tem mais variações, eu sei, é possível também que ele tire o Keno e tal, mas acho que essas são mais raras de acontecer. Acho que a maior probabilidade são uma dessas 7, 8 aí que eu listei. Qual delas você acha que o Fernando Diniz vai incluir para o jogo da quarta-feira que vem? Dê o seu palpite aqui embaixo na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu!